Oi, gente linda! Olha eu aqui, a professora Rose Sampaio, com vocês hoje fazendo uma orientação para a produção de um texto dissertativo argumentativo. O foco hoje será em uma prova da UNEB, o vestibular da Universidade Estadual do Estado da Bahia, mas é um tipo de orientação que vai servir para tudo. Vai servir para concurso, para vestibular, para escola. Por quê? Porque eu vou analisar com vocês, tcharam, o grande pulo do gato. Eu vou analisar com vocês a forma como a sua redação ela é corrigida. Quando você sabe como eles corrigem uma redação, vocês vão saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Vamos lá, temos muita coisinha para fazer aqui ao longo desse vídeo. Uma observação, este vídeo ele está sendo produzido para uma aluna com a qual eu estou trabalhando assessoria de produção, sim, é uma assessoria. Você tem um vídeo de orientação, que é este que eu estou apresentando para ela. É um vídeo de orientação, uma explanação, um planejamento do texto e a partir desta orientação, o assessorado ele produz o seu texto e eu faço a correção também em vídeo. É um processo bem legal e a internet ela possibilita que isso seja feito à distância, né? Acho que é encantador. Esse processo de internet é realmente o grande advento do século XXI. Tão bom e tão ruim ao mesmo tempo. Mas enfim, vamos pegar os pontos positivos. Primeiro a gente tem que simplificar um pouquinho as competências. Gente, eu adorei esses bonequinhos com os quais eu trabalhei nessa apresentação. Tem um vídeo chamado Dica Fast Food, simplificando as competências. É um vídeo rapidinho em que eu apresento justamente essa orientação inicial. Como eu falei, nós vamos trabalhar com diversas linguagens, do Enem, da UNB, da Unicamp, da UNEB. Por quê? Porque nós precisamos ter um foco, nós temos que ter uma atenção à seguinte observação. Toda correção ela é baseada em competências que levam aos critérios de pontuação. E são as mesmas competências, gente, porque nós temos elementos da textualidade para cada competência. Então não tem como o concurso ou o vestibular apresentar um critério de correção que esteja em oposição a essas competências que foram tão bem definidas ali pelo Enem. Então o Enem ele ajudou muito, tanto aos professores quanto aos alunos, a entenderem como é que é o processo de correção, a entenderem que não é algo subjetivo, de acordo com o seu bel prazer, é algo técnico, baseado justamente em elementos textuais que são identificados ali no texto. Ok? Então vamos aqui caminhar um pouquinho e entender que mudam-se os termos, mas não a ideia. Você pode não ter um concurso público cobrando a primeira competência, a segunda competência, a terceira competência, a quarta competência, a quinta competência, com essas nomenclaturas, tá? No Enem, cada competência vai valer 200 pontos, então um total de 1.000. Eles podem não trabalhar com os mesmos termos, mas a ideia ela não é alterada. Então, o que eu fiz aqui? Eu apresentei uma sequência que não é a mesma sequência do Enem. O Enem ele usa outra sequência, mas não significa dizer que são outras competências. O Enem usa outra sequência, não são outras competências, são as mesmas competências, com outras nomenclaturas, outras terminologias. Então, o que eu fiz para esclarecer esse ponto? Eu coloquei também a equivalência da ordem no Enem, porque o Enem ele não dá essas nomenclaturas que eu vou apresentar para vocês. Ele explica, tá? A competência e às vezes o candidato ele não consegue entender muito bem o que é a competência. Então, eu eu concentrei a explicação em nomenclaturas, em um termo que vai já definir a ideia completa da competência, ok? Então, para você entender qual é a competência com a qual eu estou trabalhando, no que diz respeito ao Enem, eu coloquei a numeração que o Enem utiliza. Como assim, professora? Você vai ver daqui a pouco. Então, a primeira competência, na minha percepção, é a competência da objetividade. Só que no Enem, ela é identificada como a competência 2. Por que eu coloco como a primeira competência?
Porque na grade de correção, que a gente vai chamar de barema é justamente a grade de correção, tá? Eles apresentam uma grade de correção antecipada, identificando o que é esperado do seu texto. Então, eles seguem justamente o barema. Dentro da proposta do barema, se você não cumpre esta objetividade frente ao tema, você já está eliminado. Então, é uma competência com a qual você precisa tomar muito cuidado. O que é essa competência da objetividade? É para identificar se você está tratando do tema. Então, a grande pergunta é, você está tratando do tema? Para você perceber essa competência, é necessário que você se atente muito ao elemento temático. Sabe aquela frase que a gente costuma repetir muito? Não repita palavras, não repita palavras, não repita palavras. Pois é, elemento temático ele precisa ser repetido. Porque se você não repete o elemento temático, você está ferindo a objetividade frente ao tema. Objetividade frente ao tema, gente, não é você ser direto ou não. É você ser objetivo no que diz respeito ao que ele está requisitando no tema, tá? Na proposta. Então, para que você se mantenha dentro desse processo de objetividade frente ao tema e cumpra de forma adequada esta competência essa competência 2 do Enem, você precisa repetir o elemento temático, relacionando esse elemento temático aos argumentos selecionados por você para o seu texto. Então, toda vez que você coloca um argumento novo, você tem que apresentar a relação que este argumento vai estabelecer com o eixo temático, com o elemento temático, tá? A segunda competência, na minha percepção, como a gente corrige uma redação, tá? A gente analisa a competência da progressão, que é chamada de competência 4 lá no Enem. O que é progressão? Para mim, é a competência mais importante, mais essencial de todas as competências. Essa é a competência que vai identificar justamente a progressão textual, a forma como você relaciona as informações. E as pessoas, elas não costumam considerar isso como a coisa mais importante do texto. Você pode saber tudo sobre aquele assunto. Se você não souber estruturar, organizar as suas ideias, já foi. Quando você tem domínio dessa competência, você vai escrever sobre qualquer tema. Você não precisa ter o professor adivinhando o tema com aquela bola de cristal. Não, se você domina essa competência, você vai saber escrever. Porque o seu texto ele não vai se restringir a apenas a competência de consistência. O seu texto explora também as demais competências. Então, a progressão textual mostra que você está em acordo e não em desacordo com o que está sendo proposto, ou seja, você explora bem a objetividade frente ao tema. Pensando na progressão textual, você tem aquele momento em que vai introduzir um argumento, uma ilustração, uma contextualização, ou seja, você está explorando bem a competência de consistência, ok? Que é a competência 3 do Enem. E aí você tem, dentro dessa lógica da progressão textual, esses elementos aqui. O seu texto precisa apresentar a ideia, desenvolver a ideia, ilustrar a ideia e finalizar a ideia. Isso no todo do texto, tá? No todo do texto, pensando que a introdução é esse momento de apresentação, o desenvolvimento é esse momento de desenvolver e ilustrar, e a finalização aqui na conclusão. Mas não se esqueça do seguinte: cada parágrafo com o qual você for trabalhar, cada parágrafo a ser desenvolvido, ele precisa apresentar bem essa progressão textual, apresentar o argumento com o qual você está trabalhando, desenvolver este argumento, ilustrar esse argumento e finalizar este argumento. Então, todo movimento aqui é um movimento cíclico, não é circular no sentido de ser repetitivo, é circular no sentido de iniciar uma ideia, desenvolver, ilustrar e finalizar esta ideia. Então, quando você tem essa referência adequada, ajustadíssima em relação à progressão textual, impossível, gente, você ficar com a nota ruim. Impossível. Siga isso e você fica com 100% da nota.
Esta é a competência da coesão textual, da coerência textual e da paragrafação, que é você estruturar bem os parágrafos, saber o que é um parágrafo de introdução e cumprir a sua proposta, saber o que é um parágrafo de conclusão e cumprir a sua proposta, e saber o que é um parágrafo de desenvolvimento e cumprir a sua proposta. A introdução, ela apresenta o tema e sinaliza para os argumentos com os quais você vai trabalhar. O desenvolvimento desenvolve cada um dos argumentos que foram sinalizados pela introdução. Se você não sinalizou lá na introdução, sinalizar não significa detalhar na introdução não, tá, gente? Só apontar. Se você não sinalizou na introdução, não tem como você apresentar esse elemento no desenvolvimento. É impossível. Aí, no desenvolvimento, você vai desenvolver o argumento e você vai ilustrar esse argumento. Você vai apresentar um dado, um fato, uma citação, uma referência histórica, geográfica. E na conclusão, gente, não tem nada de novo, não. Você não pode apresentar coisas novas, informações novas na conclusão, ou a conclusão perde a sua finalidade, que é justamente a finalidade de fechar a sua ideia. E aí você vai para a competência da consistência. Veja, a competência de consistência, pensando na nomenclatura Enem, tá? Ela vai valer 200 pontos. A nota do Enem é de 1000 pontos. Aí você fica louco, querendo só encher o seu texto de ilustrações, de contextualizações. Você precisa, para cada parágrafo de desenvolvimento, trazer uma ilustração, trazer uma contextualização, ok? Mas esse momento é um momento específico, é 1/5 de sua nota, não é 100% de sua nota. Você precisa relacionar os outros elementos de textualidade a o seu elemento de consistência. Dentro do processo da consistência, você, no seu texto, pelo amor de Deus, se não houver um desses elementos, desista, você vai ficar com menos 200 pontos se for para o Enem. Se for para outras bancas, aí você vai ter que analisar, tem banca que indica que o conteúdo vale 40%, tá? Então, nesse momento, essa competência para as bancas que não se norteiam a mesma linguagem do Enem, normalmente vai valer 40% mesmo, a parte de conteúdo. Por que vai valer 40%? Porque 30% da nota estarão relacionados à competência de progressão. E 30%, os outros 30% vão estar relacionados à competência dos aspectos linguísticos, à parte de gramática, tá? Então, pressupõe-se que se você levou 11 anos de sua vida, 16 anos de sua vida estudando, pressupõe-se que você tem 30% aqui já garantidos, que é de gramática. Pressupõe-se que você não vai ter uma perda consubstancial. Aqui é a parte da estrutura, então a parte da progressão textual, tá? Aqui é a parte de conteúdo. Na parte de conteúdo, você tem a competência 3, mais a competência 5, que é da intervenção, e a competência 2, tá? A competência 2, 3 e 5 estão aqui nesses 40%. Então, você tem até uma terminologia diferenciada, mas você não tem a ideia diferenciada. Dentro do seu texto, para que você consiga realmente cumprir bem esses 40% de sua nota, você vai precisar colocar dado, fato, citação, história, pesquisa, lei, mas você precisa explorar bem o tema e você precisa apresentar uma intervenção. A intervenção é interessante porque todo tema é um problema. Todo tema é uma problemática que precisa ser analisada, tá? Todo tema quando você vai fazer uma dissertação argumentativa. Então, se todo tema é um problema, todo problema precisa de uma solução. Pelo amor de Deus, gente, não é nada de soluções mirabolantes, soluções absurdas, não. São soluções que estão dentro de uma realidade, que são possíveis, que são tangíveis, tá? Se não houver nada disso, ou seja, se você não colocar um dado, um fato, uma citação, uma referência histórica, uma pesquisa, uma lei, tudo que é mais concreto, você vai perder quase ou toda a pontuação relacionada a esta competência. E aí o negócio começa a ficar bem mais complicado, tá? Por quê? Porque você acaba se distanciando desse produto, dessa pontuação. E aí perder, gente,
200 pontos, pensando no Enem, ou perder 30% daqueles 40 pontos, dentro do percentual de 100%, é muito. Não pode se dar o luxo disso. E aí a competência 5, que aqui na nossa sequência está na 4ª posição, a competência 5 é a intervenção. E a intervenção, pelo amor de Deus, ela não surge do nada. Ela não pode ser colocada só na conclusão, ela deve ser desenvolvida ao longo do texto e não aparecer como um passe de mágica na cartola de sua conclusão. Então, eu acho tão estranho, né? Você vai escrevendo, apresenta argumento 1, argumento 2, não fala nada sobre nenhum tipo de intervenção, não detalha a intervenção e pá! Na conclusão, coloca lá uma intervenção sem desenvolver, sem concretizar, sem consolidar, e fica com nota ruim, não sabe por quê. Não sabe por quê? Porque a intervenção foi apresentada de forma abrupta. Então, qual é a proposta que eu costumo apresentar para os meus alunos? A primeira proposta, que eu acho que é mais pertinente, é dividir aquelas 30 linhas em 5 parágrafos. 5 linhas aqui, mais ou menos, para a introdução, 4 linhas para a conclusão, e isso vai me dar 7 linhas para cada desenvolvimento. Então, o desenvolvimento 1 apresenta o primeiro argumento que foi sinalizado aqui, desenvolvimento 2, segundo argumento, pensa na ideia, a primeira ideia que você quer desenvolver acerca do tema, a segunda ideia que você quer desenvolver acerca do tema, e no terceiro parágrafo de desenvolvimento você coloca um detalhamento da intervenção. E a conclusão serve para quê? Só para fechar, só para retomar. Não pode apresentar um elemento novo, mas tem alunos que têm uma certa resistência em seguir essa observação dos 5 parágrafos. E aí, uma aluna fez uma coisa que eu gostei muito, porque ficou lógico também. Ela apresentou com introdução, com uma ideia, 2 ideias relacionadas ao tema. No parágrafo de desenvolvimento, explorou a primeira ideia. E nesse momento da primeira ideia, ela apresentou uma intervenção para esta primeira ideia. No segundo parágrafo de desenvolvimento, ela apresentou a segunda ideia. E para esta segunda ideia, ela apresentou uma intervenção acerca desta ideia. Ou seja, na conclusão, ela não apresentou uma intervenção nova que não foi explorada. Ela só retomou brevemente as 2 intervenções que ela já tinha apresentado. Também é uma fórmula possível de ser explorada. Eu gosto muito mais desta aqui, mas esta aqui foi interessante de ser corrigida por mim. Eu achei que ficou bem coerente a forma como ela apresentou. A última competência que eu apresento é a primeira competência na ordem do Enem. Só que, gente, quando a gente vai corrigir, a gente não fica olhando primeiro a gramática, não. A gente olha primeiro o tema. A gente olha primeiro a objetividade. Mas o Enem coloca como a primeira competência. Alguns concursos, alguns vestibulares colocam essa competência fora dos 100% da nota. Então, você tem a sua redação corrigida com um valor de 100% e depois eles vão deduzindo, subtraindo cada erro que você cometeu, tá? É uma forma com a qual a UNB trabalha, o UNB-CESP trabalha dessa forma. Então, nessa competência, a grande pergunta é, você segue as regras da norma culta de língua portuguesa? Você precisa seguir. E você precisa seguir porque as suas falhas podem comprometer todo o entendimento do texto. Então, você precisa ter cuidado. Por exemplo, a questão de concordância. Quando você erra na concordância, às vezes a gente fica sem entender. Nossa, isso está combinando com o quê? Está concordando com o quê? Aí a gente se perde na questão do sujeito, na questão do agente, da informação, enfim. Você precisa estabelecer bem essas relações gramaticais para que não haja falha na questão semântica do seu texto. E quanto mais erros gramaticais você apresenta, mais falhas, mais comprometimento no entendimento do texto você gera.
Eu só errei uma preposição. Gente, errar uma preposição é errar um sentido. Preposição, você precisa parar com isso, de achar que preposição não é uma coisa importante na sua vida, porque preposição é uma coisa essencial na sua vida, tá? Essencial. E tem aspecto semântico latente, mas só no contexto. A grande questão é essa. E aí a gente vai para a orientação de fato da proposta UNEB 2016. Nessa proposta UNEB 2016, ele apresentou um texto, o vestibular apresentou um texto longo, tá? A primeira parte, na verdade é um texto, só que eles dividiram em 3 textos e chamaram parte 1, parte 2, parte 3. A primeira parte é tudo isso aqui, a segunda parte, este fragmento, e a terceira parte, este gráfico, tá? Normalmente eles gostam bastante de explorar gráfico para ver se sua leitura de elementos não verbais é adequada. Por falar em leitura, não esqueçamos que toda a questão de produção de texto também é uma questão de interpretação de texto. Se você não interpreta bem a proposta, dê adeus. Para nós pensarmos nesse afunilamento, é interessante pensarmos aqui na pirâmide de interpretação. Eu chamo de pirâmide de interpretação. Por quê? Porque no topo dessa pirâmide existe a palavra mais importante, que é justamente a palavra que vai consagrar o assunto. Ela é repetida, gente, em todo o texto. Então, se os textos com os quais você está trabalhando repetem o assunto, por que você não vai repetir o assunto? O assunto, ele é apresentado do início ao final do texto, tá? O tema é o afunilamento do assunto. É quando você tem uma restrição. Então, no entorno desse assunto maior, você encontra terminologias que acompanham esse termo central. Então, por exemplo, se o seu assunto é educação, você precisa afunilar o que é sobre educação, onde vai acontecer, por exemplo, esse processo de educação. Então, você tem o acesso igualitário ao processo educacional, é fundamental no Brasil. Então, você tem Brasil, tem acesso, tem igualdade, tem educação, que está aqui no topo do seu texto, sendo, portanto, o assunto. As ilustrações é tudo que não é do autor, é tudo que o autor utiliza para trabalhar o tema. Então, é importante frisar, no processo de interpretação, ao reconhecer os elementos do texto, você reconhece também as competências com as quais o texto está trabalhando, ok? Porque assunto-tema é a competência da objetividade frente ao tema. Ilustração é a competência da consistência. Tese está bem ligada à competência da intervenção, de um posicionamento, ok? E aí aqui, quando você organiza isso em um texto só, você está cumprindo bem a competência da progressão textual. Então, a gente vai fazer a leitura da proposta, identificando justamente assunto, tema, ilustrações e tese, tá? Elas atuam em setores distintos, têm currículos diferentes, mas todas ocupam cargos no topo da hierarquia das empresas nas quais trabalham. Do alto da carreira executiva, essas profissionais agora querem mais. Elas querem o quê? A criação de uma cota para mulheres nos conselhos de administração das companhias de capital aberto. Gaguejei, né? A criação de uma cota para mulheres nos conselhos de administração das companhias de capital aberto e sua manutenção, até que haja mais igualdade entre gêneros. Isso aqui é super importante nesse momento do texto, tá? Não é o posicionamento do autor do texto, é o posicionamento dessas mulheres que estão em carreiras executivas, em alto cargo e seguem uma carreira executiva. A esperança delas é que a maior demanda pela presença feminina nos conselhos seja um detonador de promoções de mulheres em toda a estrutura executiva das empresas. Chegamos longe, mas não precisava ser tão difícil. E é bom lembrar que somos uma minoria muito pequena, diz Luísa, que também é líder de Mulheres do Brasil, uma organização não governamental. A ONG voltada para a ascensão feminina, olha aqui um outro termo muito importante, está preparando um projeto de lei, questão de legislação, que prevê uma cota de 20% de mulheres nos conselhos.
De modo geral, o que une essas mulheres é a convicção de que chegou a hora de uma ampla reflexão sobre os gêneros no mercado de trabalho brasileiro. Essa discussão está a pleno vapor em vários países europeus, alguns dos quais já implantaram um sistema de cotas, e também nos Estados Unidos, onde a pré-candidata à presidência Hillary Clinton, é um texto antigo, tem falado cada vez mais sobre a necessidade de adotar políticas em favor das mulheres no mercado de trabalho. Então, pensando aqui na nossa pirâmide de interpretação, nós temos, sem sombra de dúvidas, o assunto é mulheres. É o termo que mais se repete ao longo do texto, direto ou indiretamente, mulheres, feminino, ok? O tema é mulheres, trabalho, vou colocar cotas, mas a ideia de cotas representando justamente a questão de políticas voltadas à inserção dessas mulheres, enquanto não há uma inserção tão orgânica, não é? Assim, então a questão mais jurídica. Aqui é o tema. Então a gente volta para o nosso texto. Esse é o texto 2, a gente volta para a nossa proposta temática e lê esse próximo fragmento que vai indicar as razões, tá? Pelas quais as mulheres não estão situadas ainda de uma forma igualitária dentro do mercado de trabalho em posições hierarquicamente mais elevadas. Por muitos anos, a explicação para a distância salarial, olha, ele apresenta uma relação de causalidade entre os gêneros e a ausência de um número maior de mulheres em cargos de comando era baseada na diferença do que os economistas chamam de capital humano, a qualificação acadêmica e profissional. Os homens, segundo essa argumentação, tinham uma formação melhor e eram produtivos. À medida que o nível de educação feminina foi aumentando, essa explicação foi perdendo força. E hoje em dia não tem relevância nenhuma. Há mais de 2 décadas, as mulheres são maioria nas universidades brasileiras, mas ainda não são a maioria dentro de cargos mais elevados nas empresas, não é? E o que é uma fatalidade. O nosso Congresso, o nosso Senado, enfim. Encontramos aqui, portanto, um texto que trabalha com as causas. Por quê? Então, no seu texto, você pode apresentar causas e consequências e a intervenção. Quais são as causas, quais foram as consequências e quais são as intervenções, as medidas possíveis de serem tomadas para que essas consequências de vermos um número muito pequeno de mulheres dentro de um cenário empresarial mais fortalecido, como é que isso pode ser modificado. E aqui o implacável funil para as mulheres. No Brasil, as mulheres avançaram no ensino superior e no mercado de trabalho, mas essas conquistas não se refletem no topo das empresas. Vejam que neste momento existe um afunilamento também de proposta temática. Nós não estamos falando somente sobre as mulheres no mercado de trabalho. Nós tivemos avanço do ensino superior e no mercado de trabalho. Aqui nós estamos falando sobre cargos mais elevados, para vocês não ficarem escrevendo no texto sobre a mulher no mercado de trabalho. Não, é uma coisa mais específica. Maiores salários são são concedidos. Não sei se a palavra é essa exatamente, mas os homens têm os salários mais altos. Eles estão nos postos mais altos. E aí você identificar as razões que levam a isso também é muito relevante. Nós temos mulheres, olha, apenas 8% das mulheres dentro de uma relação corporativa, apenas 8% estão na presidência ou vice-presidência. Apenas 16% estão em alta gerência, o que não combina com a ideia de que as mulheres elas estão se qualificando de forma mais intensa, mas isso não está sendo refletido. Percebe? Então, às vezes, o homem tem uma qualificação menor e mesmo assim vai
para o cargo maior, mais elevado. A média gerência só 35% e a base da empresa, na base da empresa, 43%. Aqui você tem uma percepção das mulheres no mercado de trabalho, que é o avanço da mulher no mercado de trabalho. Mas nós não podemos desconsiderar que ele não trata apenas do mercado de trabalho, ele trata do alto escalão aqui das empresas, né? E aí você encontra o comando. Toda proposta de redação bem feita, ela é apresentada com um texto de apoio, com comando e com a definição do tema. Então aqui o comando é reflita e o tema é a necessidade ou não de se criarem cotas para as mulheres no mercado de trabalho brasileiro. Então você não vai falar sobre o mundo, você pode até contextualizar, colocar primeiro parágrafo de desenvolvimento, a situação da mulher no mundo, segundo parágrafo de desenvolvimento, a situação da mulher no Brasil, e no terceiro parágrafo de desenvolvimento, defendo 3 parágrafos de desenvolvimento até o fim, tá? As intervenções para o Brasil, não são medidas para o mundo, são medidas para a nossa realidade. Construa texto argumentativo em que fique clara a sua posição diante dessa realidade social. Isso aqui é uma coisa que eles têm cobrado bastante, porque há temas em que as pessoas querem ficar em cima do muro, né? Querem dizer que depende. Não, Clara, ele não quer essa ideia do depende. Apresentando proposta para essa questão, ou seja, apresentando a intervenção em norma culta de língua portuguesa. Só aqui, nesse comando, você vê a intervenção, que é a competência 5, você vê norma culta de língua portuguesa, que é a competência 1, você tem a questão sobre a objetividade, ele te dá o tema, então é a competência 2. Como ele diz que é um texto argumentativo, ele está dizendo que você precisa ser consistente em seus argumentos. Eu tenho, portanto, a competência 3. E juntar tudo isso aqui está na competência 4. Se você não tem essa competência, você não consegue juntar, não consegue articular, tá? Então, você tem aqui nesse enunciado a percepção de todas as competências, mesmo que não se fale amplamente sobre isso quando se trabalha a produção de texto para a UNEP. Aqui é o planejamento. Toda vez que você for fazer um texto, enquanto você está, lógico, treinando, tá? Você vai treinar seguindo este planejamento. A introdução é um momento em que você apresenta tópico frasal para apresentar o tema inteiro, tá? Não uma ideia, vou falar sobre isso aqui na sequência. Depois você expõe o primeiro argumento, ou seja, a primeira ideia que será explorada ao longo do texto. A segunda ideia que será explorada ao longo do texto. E para ficar perfeitinha, já fazer uma insinuação da intervenção. Ok? Então, se você pensa em uma linha para cada um desses momentos, você tem 4 linhas. Então, a pessoa olha e diz assim, muita coisa. Não, você tem 4 linhas aí. Vai fechar com 5 linhas. Tenta ser compacto na introdução. A introdução é para isso. E aí você encontra desenvolvimento 1. Você vai apresentar uma frase, que é o nosso tópico frasal, em que já explicite essa ideia que foi sinalizada aqui e relacione essa ideia ao tema. Então, ou seja, você tem que colocar a palavra mulher em mercado de trabalho. Você vai desenvolver, e esse desenvolvimento pode ser uma frase que apresente uma causa do tópico frasal ou apresente uma consequência ou apresente uma oposição ou apresente uma definição
ok? Ou apresente uma... Deixa eu ver. Coloquei oposição. Pode ser causa ou explicação. Vou tirar esse ou daqui. Mas aqui já está de bom tamanho. A ilustração você precisa, para esta frase, para este argumento, você precisa pensar em um dado, ou em um fato, ou em uma lei, ou um daqueles elementos, tá, de ilustração, mas tem que ser uma ilustração voltada para essa ideia. Não pode ser uma ilustração voltada para o tema inteiro, não, porque nesse parágrafo você está explorando uma ideia específica, tá? E aí uma frase aqui que finalize a primeira ideia. A mesma coisa você vai fazer no desenvolvimento 2, a mesma coisa você vai fazer no desenvolvimento 3, que é um desenvolvimento para intervenção. Então, logo no primeiro momento, você fala sobre intervenção, relacionando isso ao tema. Não esqueçamos que o tema é um tema relacionado a cotas, ok? Então, essa primeira ideia pode ser a causa da necessidade de cotas, a consequência e o como isso é importante, né? E quem é que vai poder fazer isso, né? O Estado tem que garantir isso. Pensando em lei, tem que ser o Estado, tem que garantir isso, né? Então, você pode pensar em causa, consequência e aqui a medida. E na conclusão, o que você faz? Nada novo. Retomar o tema, retomar ideias exploradas e explicitar a tese. Aí aqui você escreve qual é a tese. Eu vou encaminhar para a minha aluna assessorada justamente este material para que ela monte antes de escrever a sua produção. Bom, gente linda, terminamos por aqui. Quer orientação? Pois é. Me segue aqui, olha, nas redes sociais, Rose Sampaio SCIA. É o mesmo processo, o mesmo nome, não é? Tanto no Facebook quanto no Instagram. No Facebook eu tenho uma página e um perfil. No Instagram eu tenho um Instagram também, que é o ABC do português, que esse é mais profissional. No meu pessoal, que eu falo muito sobre o profissional. Mas de vez em quando tem umas fotos de biquíni lá na praia. E o meu WhatsApp é esse aqui. Eu posso demorar de responder, mas eu sempre respondo. Então, se você quiser... Tem um grupo nacional, gente, muito interessante. Eu apareço um pouco no grupo. Mas o grupo é muito articulado e muito focado no estudo sobre língua portuguesa. Beijos, meu povo lindo!